tempos é que nós saberemos quem são os verdadeiros filhos de Deus. Até a natureza está aguardando essa revelação. Isaías 24, capítulo 24, versículo 4, nos diz: a terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. E Jeremias 12:4 diz: até quando a terra ficará de luto, e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as aves por causa da maldade dos que habitam nesta terra, pois eles disseram: ele não verá o fim que nos espera. Por que Isaías e Jeremias afirmam isso? Porque a terra, a criação, foi sujeita à frustração, à falta de propósito. E o Paulo diz: não por vontade própria, mas por causa de quem a sujeitou. E aonde que a gente vê quem sujeitou a natureza a esta situação? Está lá em Gênesis 3,17. Deus fala a Adão, e ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Foi Deus que sujeitou a natureza. Ainda a criação sofre o efeito da queda. A natureza também está sofrendo os efeitos da queda, desde os tempos remotos, desde Adão e Eva. Terremotos, tempestades, tsunamis, inundações, animais desorientados, a gente vê de vez em quando. Aliás, ultimamente não é nem tão de vez em quando, muitas vezes, baleias que estão encalhadas, que perderam orientação, aves que morrem de cansaço de voar, porque elas estão em rota migratória, mas elas se desorientam e não chegam, acabam ficando cansadas e morrendo aos montes. A gente vê notícias sobre isso. E isso não é mudança climática, como muitos tentam dizer. Não, isso é problema da mudança climática. Não, é a maldição que Deus mandou para nós, para o homem e para a terra. Maldita é a terra. E a terra passa por esses problemas porque há uma maldição que Deus enviou. É o gemido da criação a que Paulo se refere. A criação está assim nessa ardente expectativa, na esperança de quando ela será libertada do cativeiro da corrupção, que é o que nos diz o verso 21 do livro da carta de Paulo. Agora, o homem ainda tomou uma decisão de desobedecer. Adão tomou uma decisão, desobedeceu. Mas a criação foi amaldiçoada como resultado da decisão de Adão. A decisão errada de Adão fez com que a terra também fosse amaldiçoada. Este é o quadro que nós vemos. E daí eu quero introduzir, voltar naquele conceito que o Douglas Moo deu lá no começo a respeito do sistema fechado, para a gente entender. Quando Adão peca, vamos pensar, imaginem a cena de Adão no Éden, no momento em que ele peca. Adão, como todos nós sabemos, era imortal. A morte entra no mundo a partir do pecado de Adão. Antes do pecado, ele era imortal, não existia morte. O que mudou no Adão? O que aconteceu? Deus fez uma outra operação nele? Botou ele para dormir, mudou alguma coisa nele lá para ele passar de imortal para mortal? Alguma coisa aconteceu, fisicamente. Quando ele, e alguns cientistas e teólogos afirmam de que talvez isso tenha ocorrido uma mudança no DNA de Adão no momento do pecado. E eu quero explorar um pouco mais isso. Todas as leis da física e da ciência, a ciência em geral, matemática, física, química, biologia, tudo isso foi criado por Deus, não temos dúvida nenhuma disso. A gravidade, por exemplo, é uma
lei que existe e nenhum de nós é louco de querer desafiar a lei da gravidade. Hoje eu não vou atender a lei da gravidade, né? Hoje eu não vou. Hoje não quero. Nós não vamos fazer isso, porque nós sabemos que é uma lei física. Agora, existe uma lei que ela é comprovadíssima, que talvez muitos não tenham ouvido falar na vida, mas que todo mundo conhece, que é uma lei que se chama Lei da Termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica é a que fala dessa questão do sistema fechado. Eu falei lá no começo, o sistema fechado, ele só perde energia. Essa lei da termodinâmica, embora ela seja pouco conhecida pela maioria das pessoas, né, ela é aplicada para todos os aspectos da vida humana, não só da física, mas na química, na biologia e nos materiais. Traduzindo, é um sistema que caminha da organização para a desorganização até a sua exaustão. E agora eu vou dar alguns exemplos para a gente entender. Quando nós nascemos, somos bebês, nós somos perfeitinhos. A pele está uma maravilha, a gente enxerga bem, anda, corre, come qualquer coisa, tem uma energia fora do comum. À medida em que a gente vai envelhecendo, começa a sentir algumas limitações. A visão já não é a mesma, a pele fica ressecada, você se cansa, você tem dores, você andar às vezes é difícil. Isto é a lei da termodinâmica aplicada ao ser humano. Ela está dizendo que você vai começar de um jeito, mas você, ao passar do tempo, você vai se desgastar. Isso é aplicado na física, por exemplo, no universo. Os cientistas dizem que o Sol nosso, daqui a alguns anos, que nós não sabemos quando, ele vai desaparecer. Por quê? Porque o Sol é uma fornalha que queima atômica, uma fornalha atômica que queima combustível, e o dia que acabar o combustível do Sol, ele esfria e apaga. Isso é o que a ciência fala. Nós sabemos, porque cremos que Deus é que age, que não é isso que vai acontecer, mas a física diz que é isso que vai acontecer. Portanto, essa lei da termodinâmica, muitos dizem que talvez tenha sido no momento em que Adão peca, Deus nos sujeita a uma lei que ou ela existia, mas o homem não estava sujeito a essa lei, ou Deus cria essa lei naquele momento e fala: pois a partir de agora você está sujeito a essa lei. E é isso que acontece conosco. E não é só com as pessoas, a gente vê isso em todas as coisas. Pode dar exemplo de uma casa. Constrói uma casa hoje, você compra todo o material, do melhor que você puder, coloca lá, o pedreiro constrói a casa, fica um brinco a casa, tudo novinho. Só que daí você recebe uma proposta para ir trabalhar no sei aonde. Você sai, não vai vender a casa, deixa ela 10 anos fechada, morando fora. Quando você voltar, você vai morar na casa, você vai ter que fazer uma reforma. Vai ter azulejo que caiu, vai ter porta que está empenada, vai ter cano que talvez esteja rompido. Por quê? É a lei da termodinâmica. Tudo se deteriora. Se você comprar um carro zero hoje, não usar, deixar ele parado na garagem e quiser vender ele daqui 10 anos, você não vai vender como um carro zero, mesmo que ele não tenha andado. Por quê? Porque não é mais um carro zero. Você vai ter que trocar um monte de peças, você vai ter que trocar encanamento. Se tinha combustível, você tem que trocar o combustível, lavar o tanque, trocar o óleo. Porque a lei da termodinâmica que está fazendo isso também com um bem que não é humano, não é biológico. E é isso que acontece conosco. Nós estamos sujeitos a uma lei que Deus criou, uma lei que diz: você vai se desgastar com o tempo. Esta é a lei que nós estamos sujeitos por causa do pecado de Adão. Talvez
tenha sido isso que aconteceu. O DNA talvez nem tenha mudado, o DNA de Adão, mas Deus sujeita Adão a uma lei que ele até então não estava sujeito a ela. E essa lei, alguns teólogos sugerem que essa lei passou a operar plenamente após a queda. Um deles é Henry M. Morris. Ele tem um livro que ele fala, ele é um apologeta cristão, criacionista, ele tem um monte de livros que fala sobre, como é que fala, o dilúvio, ele fala sobre a criação, e ele sempre tende a ver ao pé da letra, principalmente Gênesis, né? Principalmente o Gênesis ao pé da letra, como nós vimos aqui naquela palestra do Eberly, que esteve aqui conosco. E ele tem um livro que ele defende essa cosmovisão cristã e vê que a entropia, que é como é chamada essa lei, a entropia, é uma evidência da maldição sobre a criação. Antes da queda, Adão era imortal, e após o pecado, algo muda em seu DNA, a criação, que tinha um propósito e utilidade, passa a se deteriorar. Veja, é a criação, não é só o homem. Portanto, se isso aplica-se a tudo, o tempo vai se incumbir de desorganizar o que antes estava organizado. Organizado por quê? Quando você nasce, teu corpo funciona tudo bonitinho. Você vai ficando mais velho, ele se desorganiza. E daí não funciona direito. Você precisa do quê? De umas muletinhas para ajudar ele a funcionar. Um remedinho para colesterol, outro para triglicérides, outro para... enfim, cada um de nós sabemos, né? Não acontece o inverso disso não acontece. Imagina, você saiu de casa hoje para vir para a igreja, teve aquele almoço maravilhoso com a família, depois do almoço deixou a louça toda lá dentro da pia, falou: quando eu voltar da igreja eu lavo. Qual é a chance de você chegar em casa e estar tudo lavado e guardado, sozinho? Não vai acontecer, simplesmente não vai acontecer, a menos que alguma aula caridosa vá até lá e faça isso com vocês. Porque as coisas caminham da organização para a desorganização e não o contrário, do desorganizado para o organizado. Portanto, o pecado nos desorganizou, não só fisicamente, mas o nosso pensamento, a forma de agirmos, a forma de reagirmos às coisas. Foi isso que o pecado fez conosco. Mas ele continua lá no Romanos em 23, ele diz que não é só a criação que geme, verso 23 em diante aí, nós também gememos, mas nós temos as primícias do Espírito, e essas primícias são a primeira prestação da salvação. Por que a primeira prestação da salvação? É o Espírito Santo que está entre nós como penhor da redenção futura. No momento em que Cristo sobe ao céu, ele diz que não vou deixar vocês a sós, eu vou mandar a vocês um Consolador, mas eu voltarei para vos buscar. Qual é a garantia que eles tinham, além da palavra de Cristo, que por si só já era, a palavra de Cristo vale muito mais, mas ele falou: eu vou deixar uma prova para vocês, eu vou mandar um Consolador. Isso é a garantia que eu dou a vocês de que eu vou voltar, e até lá vocês terão o Consolador. O Espírito Santo é essa primeira prestação, digamos assim, desta promessa de Cristo de salvação. Nós aguardamos a adoção plena como filhos e a redenção do nosso corpo. É por isso que ele fala lá no começo, a revelação que fará em nós, não só para nós. Nós não vamos só ver, nós vamos sentir no nosso corpo a redenção do nosso corpo, que não estará mais sujeito à lei, a essa lei física da entropia, à decadência. Nós fomos salvos na esperança e esperamos com paciência. O Espírito Santo nos ajuda a orar, pois nós não sabemos como orar.
é como Paulo continua o texto, né? E segundo o Douglas, que é este teólogo que escreveu esse comentário em Romanos, ele diz, é que nós não sabemos pedir de acordo com a vontade do Pai, até porque nós não sabemos plenamente qual é a vontade do Pai. Muitas vezes nós podemos querer algumas coisas e oramos a Deus, Senhor, eu preciso disso, eu preciso, ajuda. Nós não sabemos o que é o melhor para nós. Nós não sabemos, claramente, nós não sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes, coisas que nós achamos que são importantes para a nossa vida, Deus não nos dá, porque fala, se eu te der isso, você vai se perder. Um exemplo da vida, um exemplo banal. Uma criança pequena, quem aqui, a maioria teve filhos, alguns não, mas os que tiveram filhos pequenos. E eu me lembro, quando minha filha era um bebezinho, a primeira vez que eu levei ela para tomar uma injeção, vacina. Você leva uma criancinha desse tamanho, chega lá, coloca em cima daquela mesinha e segura para ela tomar uma vacina. Se ela fosse orar ao Pai, né? Não ao Pai Celeste, mas ao Pai, se ela orasse, ela nunca ia orar, pedindo, Pai, me leve para tomar uma vacina. Não faz sentido. Daí o pai vai lá, segura a criança, põe a mão na boca para ela não gritar, dependendo da criança, amarra, né? Faz aquele escândalo, chora junto, mas segura a criança para ela tomar uma injeção. E a criança fica olhando para o pai, falando, até tu, Bruno. Né? É uma traição. É isso que Deus faz conosco. Deus não nos dá o que nós queremos, Ele dá o que nós precisamos. E é isso que nós vemos Paulo dizendo, por que o Espírito Santo nos ajuda a orar? Porque nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir dentro da vontade de Deus. Por isso o Espírito Santo atua orando, gemendo, através de gemidos, para explicar, para dizer a Deus o que é efetivamente que nós precisamos, e não o que nós queremos, por mais que nos doa. E isso que muitas igrejas vendem é de que o que você pedir você terá. Mentira. Você terá aquilo que Deus reservou a você, e só Ele sabe o que é que nós precisamos. E é isso que Paulo está dizendo. O Espírito nos ajuda a orar, pois não sabemos pedir como convém. Ele intercede por nós, segundo a vontade de Deus, que muitas vezes nós não compreendemos. Como um pai que leva o filho para vacinar. É exatamente esse o exemplo que eu acho que melhor ilustra esta situação. E por fim, João nos mostra, lá no Apocalipse, o fim dessa jornada. João foi levado ao céu para ver tudo, e ele nos diz que ele viu o novo céu e a nova terra, onde não haverá mais morte, não haverá dor, não haverá sofrimento, porque Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. A criação como um todo, não só o homem, é a criação, a terra, se a natureza imperfeita, decaída junto com o homem, é a maravilha que é hoje, que a gente fica extasiado de ir em alguns locais que você parece que você não consegue captar tudo, porque é de tanta maravilha. Imagine restaurada, como vai ser de tirar o fôlego, e é esta que é a promessa. A criação será restaurada, a glória será revelada em nós. O sistema fechado, condenado à exaustão pelo pecado, será rompido. A reconstrução será completa, como Varsóvia, mas uma reconstrução eterna, perfeita, como só Jesus Cristo pode fazer. Um novo céu e uma nova terra. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.
pastor Alcides fazer uma oração, né? Oração final e nos dar a bênção final. Amém? Vamos. Senhor Deus e nosso Pai Celestial, nossa gratidão a Ti, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua graça, pela salvação que Tu nos traz em Seu Filho Jesus Cristo. Por isso, meu Pai, queremos sempre Te louvar pela manhã e à noite Te adorar, meu Deus, porque só Tu és merecedor do nosso louvor e da nossa adoração. Te agradecemos por cada momento deste culto, pela vida dos irmãos e irmãs. Que Tu, Senhor Deus, abençoe as necessidades que todos nós temos, porque nós precisamos de Ti. Graças Te damos por essa mensagem tão importante para os nossos corações, para a nossa caminhada, meu Pai, revelando que Seu Filho Jesus Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Abençoa, meu Pai, aos enfermos. Conforta, Pai, as famílias enlutadas. Tenha misericórdia, meu Deus, dos que estão com suas vidas totalmente desgovernadas, descontroladas. Tenha misericórdia de todas as nações, porque Tu és o Senhor de todas as nações, especialmente as nações em guerra. Perdoa nossos pecados, Senhor. Leva-nos em paz para casa. Abençoa o pastor Moisés, sua família, e orienta-nos para que possamos estar sempre diante de Ti. Em nome de Seu Filho Jesus Cristo, meu Pai, abençoa a Tua igreja, chamada Metodista, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, e toda a igreja, Senhor Deus, que Seu Filho Jesus Cristo estabeleceu para a salvação da humanidade. Oramos e agradecemos eternamente em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre nós e sobre nós permaneça, meu Pai, sobre a Tua igreja, o Teu povo, hoje e eternamente. Amém. Irmãos, só um minutinho. Não vão embora. A dor na leste carinhosamente está chamando